Olá, queridos irmãos, boa tarde, aliás, bom dia. Quero agradecer a Deus a oportunidade de poder, mais uma vez, juntamente com os irmãos, poder aprender um pouco desta lição. E nós aprendemos e compartilhamos com vocês aquilo que está em nossa lição de número 5, que trata sobre o Espírito Santo no ato da conversão. É uma lição bastante interessante e a gente vai aqui aprender alguns detalhes sobre essa ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Nós vamos inicialmente orar, pedindo a direção de Deus para este momento que vamos fazer aqui agora. Eterno Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por poder ministrar esta lição e sabemos o quanto ela é importante para a nossa vida, ter esse conhecimento sobre a ação do Espírito Santo em nossa conversão. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade e que aquilo que falamos aqui que possa alcançar os corações. Nós louvamos e agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Inicialmente, meus irmãos, eu quero ler o que está no texto áureo, que é Romanos capítulo 8, no verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9, que diz assim: Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o fruto do Espírito de Cristo, esse não é dele. O texto é claríssimo, mas vale a pena a gente refletir sobre alguns pontos aqui, e é o que o autor da lição ele traz para nós. Tenho a oportunidade de estar aqui em Rio Bonito, na Convenção Batista Fluminense, e hoje dei uma parada para fazer esta gravação. Eu estou aqui no hotel onde estamos hospedados e peço aos irmãos que orem para que a nossa convenção continue sendo uma bênção na nossa vida. Bem, a lição diz assim: o Espírito Santo no ato da conversão. Uma das coisas que precisamos ter ciência e consciência é de que todos nós somos pecadores, né? Esse é o primeiro passo para que a gente mude o nosso conceito de vida e a nossa própria vida, porque se a gente não entender, se o homem não entender que ele é pecador e que, como pecador, precisa da misericórdia de Deus, da bênção de Deus, do perdão de Deus e da salvação de Deus, ele nunca vai, na verdade, aceitar a Jesus como Senhor. Então, ter a consciência de que nós somos pecadores é o primeiro passo, e, aliás, a Bíblia diz que todo homem é pecador. O Espírito Santo nos revela a graça da salvação. Sempre que o Espírito Santo se revela, a experiência da conversão da pessoa a Jesus se manifesta. O Espírito Santo nos dá o convencimento de que dentro do ser humano existem tendências, né, ao pecado, e ao mesmo tempo permite que percebamos o dano no ato de pecado que ofende a Deus. Então, é o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores. Nós sabemos que somos pecadores, a Bíblia nos diz, mas há uma necessidade de convencimento. E é o convencimento que o Espírito Santo traz na vida do ser humano que somos, então, que somos pecadores. Então nós servimos a um Deus santo, nós pertencemos a um Deus santo,
Nós fomos criados por um Deus santo, mas, no entanto, nós não somos santos. Nós somos pecadores. E é o Espírito Santo, então, quem nos mostra isso. O autor fala sobre um fator especial, que é a experiência de salvação. E ele diz a experiência pessoal, né? Então, quando nos chegamos a Deus, arrependidos e desejosos de confessar os pecados e abrir o coração para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, nós somos confrontados com as promessas mais tranquilizadoras, confortantes, né, eu diria, da Bíblia, porque se nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós temos os nossos pecados perdoados. Então, nós somos pecadores, temos a certeza disso, mas se nós confessarmos esses nossos pecados através desse convencimento do Espírito Santo, nós então temos os nossos pecados perdoados, conforme encontramos em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é de algumas injustiças, mas de toda a injustiça. E é esta certeza: somos aceitos e temos segurança em Cristo. Então, vale a pena dizer aqui, meus irmãos, a grande misericórdia de Deus sobre nossa vida, o amor de Deus, porque não importa o que nós tenhamos feito, ou não importa o que nós façamos, Jesus continua nos amando. Esse fato de Jesus nos amar não dá base, não dá para razão para a gente continuar errando, pecando. Não é isso. Mas Jesus nos ama de tal ponto que ele não olha para os nossos pecados e nos castiga, como alguns podem pensar. Ele nos castiga a cada coisa errada que a gente faça. Não, ele nos ama. Muito embora muitas vezes ele nos corrige, é verdade, ele nos chama atenção, ele nos puxa a orelha, porque ele nos ama e, como diz a Bíblia, quem é o filho que o pai não corrige? E se Deus é pai, ele nos corrige muitas vezes. Mas, na verdade, Deus nos ama independentemente daquilo que a gente tenha feito ou daquilo que a gente faça, porque nós não somos salvos mediante mérito, mas nós somos salvos mediante a nossa fé em Cristo Jesus, que derramou sobre nós a sua misericórdia, a sua graça. Um outro ponto que nós encontramos aqui fala sobre a conversão e o selo da presença dele. Muito interessante. O selo do Espírito Santo significa que o próprio Espírito de Deus habita no crente, e essa habitação assegura a sua salvação eterna. A Bíblia diz que somente aqueles que ouvem e creem no Evangelho de Jesus Cristo é que são selados com o Espírito Santo. O selo é uma marca oficial de identificação. Nos tempos antigos, o selo era estampado numa carta, documento ou objeto com a finalidade de garantir sua autenticidade e identificar sua propriedade, conferir autoridade e proteger contra violação. É isso que, às vezes, o cartório faz com um documento, né? Quando você vai pegar um selo no cartório de autenticação. Você autentica um documento, uma cópia de um documento, para provar que aquela cópia ela é igual ao original. Então ela recebe um selo de originalidade. Então, na verdade, esse selo que está em nós, somos selados pelo Espírito Santo, significa que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então fomos comprados
pelo sangue de Jesus e nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, e assim nos assegura que nós somos salvos, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao Senhor, e isso muda tudo na nossa vida. O crente é salvo, redimido e justificado pelos méritos de Jesus e regenerado e santificado pelo Espírito Santo. De fato, é propriedade do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9, diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na verdade, nós encontramos aqui este selo sobre a nossa vida, nos dando garantia de que nós somos salvos e que nós pertencemos a Deus. Também diz assim: o selo do Espírito Santo na vida do crente denota que ele, ou que nós, como crente, pertencemos a Deus. Nós vamos também encontrar 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 e 20, que nos diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes por parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Então, queridos irmãos e irmãs, você que está assistindo essa aula, saiba que aquele que é crente, ele não pertence mais a si mesmo, ele pertence a Deus. E também nós sabemos que o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele pode tentar, ele pode espernear, mas ele não tem mais poder sobre a nossa vida, porque nós somos do Senhor. E Jesus disse que aquele que o Pai dá a ele, não é? Aquele que vem até ele, de maneira nenhuma ele coloca fora. Então, nós temos a certeza absoluta de que nós somos crentes, somos salvos em Cristo, recebemos o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nosso coração, e isso nos dá a certeza da vitória. As coisas desse mundo passam, mas a certeza de que nós somos do Senhor e viveremos com Ele para sempre, somos salvos para sempre. Isso alegra o nosso coração. Agora, o outro ponto aqui dessa lição menciona também alguma coisa muito interessante, porque não basta ter o Espírito Santo, né? Não basta aceitar Jesus como Salvador, mas é também necessário que a gente tenha uma busca constante da plenitude do Espírito Santo. O que é isso? Isso é a gente se encher do Espírito, né? Isso é a gente tirar todos os vazios que talvez ainda existem em nosso coração e preencher com o Espírito Santo. Então, à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa vida, nós vamos deixando as coisas do mundo, nós vamos nos separando do mundo e nós vamos nos santificando. E o que é santificar? Santificar é a gente procurar andar de uma maneira que seja santo, uma maneira santa, assim como Jesus Cristo é santo. Assim como Jesus Cristo é santo. Então, sem a plenitude do Espírito Santo, os membros da Igreja de Cristo caminham sem rumo, ao contrário de uma vida frutífera. Então veja que, embora a gente tenha dentro de nós o Espírito Santo, mas há a possibilidade da gente viver sem a ação do Espírito Santo, né? Da gente viver de uma maneira errada, de uma maneira sem rumo. Mas é o Espírito Santo que nos dá rumo, que nos dá direção. Por isso que a gente deve ter essa busca constante, esse enchimento constante do Espírito Santo,
para que a gente, como diz o texto, tenha plenitude, seja pleno, seja cheio. E a partir desse enchimento é que nós vamos então transbordar para a glória de Deus e as pessoas verão em nós coisas maravilhosas. Sem a plenitude do Espírito Santo, os esforços se tornam fracos para alcançar resultados na produção, eu diria, na produção desses frutos. Sem a plenitude do Espírito Santo, as ações dos crentes serão apenas carnais e terrenas. Veja que o crente verdadeiro, aquele que aceitou Jesus como Salvador, aquele que é templo do Espírito, a gente já viu isso em outra lição, aquele que é morada do Espírito, ele é salvo, ele tem certeza da salvação. Mas para que a gente possa alcançar algo mais, para a gente desenvolver os nossos dons, para a gente ser bênção para a gente e para outras pessoas, para a igreja de Cristo, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo. Sem essa plenitude do Espírito, o crente perde a alegria da comunhão, da adoração, da gratidão e do serviço. A voz que nós encontramos na palavra de Deus, ela é imperativa, quando ela diz assim: enchei-vos do Espírito. Esse deve ser o exercício de todos os salvos, ou seja, entendendo que o Espírito Santo na vida do salvo é necessário para que a gente possa permitir, né, a ação dele, completando em sua vida, em nossa vida, as características ou os frutos do Espírito Santo. Quando eu digo, quando o autor apresenta aqui a expressão permitir, é porque de fato é permitir. É claro que é o Espírito Santo quem faz a obra, é o Espírito Santo que nos capacita, mas nós não somos como que alienígenas ou alienados ou robotizados. Nós somos gente, nós somos pessoas. E o Espírito Santo não age sem que a gente permita. Então nós somos esse templo do Espírito Santo e nós nós permitimos à medida em que o Espírito Santo ele toma conta de nós buscamos de fato a plenitude do Espírito Santo e então passamos a dar os frutos do Espírito conforme nós encontramos na palavra de Deus. Então há uma necessidade sim da gente ser pleno do Espírito, da gente ser completo do Espírito, que o Espírito Santo possa transbordar até na nossa vida, no nosso coração, para que a gente dê os frutos que cada um de nós precisa dar. Às vezes encontramos pessoas na igreja, ou às vezes amigos nossos, pessoas que estão do nosso lado, que é crente, a gente sabe disso, mas, no entanto, ele às vezes, em vez de dar um bom fruto, ele dá um péssimo fruto. Às vezes ele, em vez de dar um bom testemunho, ele dá um péssimo testemunho, e isso não é ruim, não é bom. Então isso é causado por quê? Isso é causado pela falta de busca constante do Espírito Santo. Apesar dele ser um crente, apesar dele ser um salvo, mas ele ainda não está completo, repleto do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo não apenas está à disposição de todos os salvos, mas é também uma ordenança a todos eles, sem exceção e sem acepção. Certamente, acontecimentos tentarão fazer você simplesmente desistir da busca do Espírito Santo. Às vezes as coisas desse mundo, né, faz um certo impedimento, traz um certo impedimento. As atividades, o trabalho, a família, os problemas de saúde e às vezes coisas que nos chamam a atenção ou que tira a nossa atenção da verdade da palavra de Deus. Então essas coisas às vezes podem fazer a gente desistir. Mas o exercício, né, o exercício constante, diário, que nós precisamos ter é esse exercício de sermos cheios
do Espírito Santo. Agora, um detalhe importante aqui, que o autor da lição menciona, é que esse enchimento do Espírito Santo proporciona com Deus uma comunhão extraordinária, né? Então, a comunhão com Deus é o nosso objetivo maior. A graça do Senhor Jesus demonstra o efetivo acesso para companheirismo com Deus. O amor a Deus, ou o amor de Deus, mantém essa companhia viva e vibrante. O Espírito Santo também desempenha um papel vital na garantia de companhia de todos os salvos com o Todo-Poderoso. Sua contribuição é o foco da revelação bíblica sobre a comunhão do Espírito Santo na vida do crente da igreja. Aqui em 2 Coríntios 13, no verso 3, nós lemos assim: a graça, que é favor e bênção espiritual, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão dos santos, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós. Então veja que o que é essa plenitude, né? Ou esse enchimento do Espírito Santo faz na nossa vida. Ele traz o benefício da comunhão com Deus e, naturalmente, o benefício da comunhão entre os irmãos, entre os crentes. Isso é maravilhoso. Então, aonde há briga, onde há confusão, aonde há falta de perdão, aonde há falta de um consenso, aonde há discórdias, embora a gente seja indivíduo e cada um tem o seu pensamento, mas quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em sintonia com Deus, ligados a Deus, também essas coisas que falei aqui, elas vão embora, porque a comunhão com Deus proporciona que também tenhamos comunhão com os irmãos. E a comunhão que a gente precisa ter uns com os outros não é somente estar junto. A gente pode estar sentado no mesmo banco da igreja e estar separado. A gente pode estar no mesmo culto e ter dificuldades. Não é isso. A comunhão de fato de estar junto, de ajuda uns aos outros, de compartilhar uns com os outros, de sentir alegria em estar junto com os outros, perdoar uns aos outros, pedir perdão quando houver necessidade uns com os outros. Essa comunhão é tremendamente salutar. Conforme nós encontramos lá no Salmo 133, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Há uma conclusão aqui da lição, e nós já estamos partindo então para finalizar. Portanto, a comunhão com o Espírito Santo é a base do relacionamento dos crentes na Igreja de Jesus. Evidentemente, este é um aspecto da natureza da Igreja. A Igreja do Novo Testamento vivia pelo testemunho, serviço e comunhão. Essas três coisas são essenciais para a Igreja ser perseverante. A Igreja deve pregar e ensinar e deve servir seguindo o exemplo de Cristo. Aliás, Cristo é o nosso exemplo para todas as coisas, seja para a nossa vida familiar, seja para a nossa vida ministerial, seja para o nosso trabalho qualquer um na igreja, seja para a nossa vida no trabalho, na escola, em qualquer lugar, Cristo é sempre o nosso maior exemplo. Comunhão com o Espírito Santo e a comunhão entre os irmãos, ambas são essenciais para a proclamação do Evangelho. Comunhão é a permanência da igreja na videira, ou seja, em Cristo, para que possa produzir nosso fruto. Aliás, é bom que se diga, né, que nenhum fruto pode ser fruto, ou pode dar fruto, se não estiver ligado à videira. É o corpo se tornando bem ajustado e consolidado.
edificando-se a si mesmo em amor, para que os dons individuais do Espírito possam se manifestar no mundo. Efésios capítulo 4, verso 16, diz assim: nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Muitas vezes, tanto a pregação como o serviço da igreja tem sofrido simplesmente pela falta da verdadeira comunhão. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Mas não deve ser esse o nosso desejo. Aliás, eu creio que não. Eu creio que não é nenhum desejo do crente que viva em confusão, mas, na verdade, em comunhão. O autor aqui ele destaca alguns textos, né, como João capítulo 15, versos 26, que eu leio, que diz assim: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E também 1 João capítulo 5, do verso 5 ao verso 8, diz assim: quem vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. Os três concordam entre si. E o autor também, ele destaca aqui alguns versículos para que a gente possa concluir. Eu não vou ler esses textos todos, mas você pode ler em casa, pode ler, pegar sua Bíblia e fazer essa leitura, que está em João capítulo 15, versos 26 e 27, também João capítulo 16, do verso 7 ao verso 14, ainda Romanos capítulo 8, do verso 9 ao verso 11, Gálatas capítulo 4, verso 6 e verso 7, e também Romanos capítulo 8, no verso 9. Eu agradeço a Deus esta rica oportunidade, né, de conversar com vocês sobre essa lição, e isso traz para a gente conforto, traz para a gente alegria, traz para a gente gozo em saber que nós somos templo do Espírito Santo, nós podemos nos encher, sermos repletos do Espírito Santo, e isso alegra profundamente o nosso coração. Essa busca constante do Espírito Santo deve ser uma preocupação de cada um, de cada um. Eu não posso me encher pelo outro, nem o outro por mim. É um enchimento que é individual. Então, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da presença na igreja, nos cultos, através da intimidade que nós temos com Deus, nós vamos então nos enchendo do Espírito. É uma experiência maravilhosa. E só quem tem esse enchimento, quem está pleno do Espírito Santo, sabe o que eu estou dizendo. Então é uma experiência maravilhosa e cada um pode alcançar. Cada um pode alcançar. E a partir desse enchimento, nós saímos, né, transbordando de alegria, saímos com os nossos frutos que o Espírito Santo nos proporciona, nós podemos ser usados por Deus nos dons espirituais. Há muita coisa que pode acontecer. E quero apenas fazer aqui um destaque para finalizar, quando diz assim: a comunhão com o Espírito Santo é a base do relacionamento dos crentes na Igreja de Jesus. Queridos irmãos e amigos, vocês que nos assistem, eu entendo que relacionamento é algo fundamental para que o Evangelho hoje seja anunciado. Alguns anos atrás, eu me lembro que a igreja fazia tanta ação evangelística, né? Coisas muito boas, que naquela ocasião tinha a sua eficácia.
Então a igreja fazia cultos nos lares, ainda se faz hoje. A igreja pregava nas praças, botava aquela caixa de som, cantava o coral, cantava um irmão, a gente pregava, coisa maravilhosa, as pessoas paravam para ouvir, a gente saía para a distribuição de folhetos, entregava folhetos na rua, entregava os folhetos às pessoas, na condução, tanta coisa. E hoje a gente sabe que existe até alguma dificuldade para fazer isso, né? Você fazer um ar livre não é uma coisa muito fácil. Você fazer uma distribuição de folhetos não é uma coisa tão fácil assim. Nem sempre as pessoas estão dispostas a receber, a ouvir uma palavra, a gente sabe disso. Mas hoje a gente pode ter um relacionamento. Então eu penso que através do relacionamento, não somente os relacionamentos virtuais, né? A gente tem hoje aí as redes sociais, que você pode ser um instrumento de Deus e conversar com seus amigos, você pode dar a eles uma mensagem, seja uma mensagem bíblica ou da sua mente, uma mensagem que possa falar sobre Jesus, mas também o relacionamento pessoal, né? Aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela conversa, aquele café, aquele almoço, aquela visita, né? Então isso é tremendamente importante. Então eu penso que hoje esse evangelho ele é muito mais difundido, pregado, anunciado, compartilhado através dos relacionamentos. Então o crente não pode se isolar. Nós vivemos hoje dias em que o isolamento é algo que não está na vontade de Deus, né? Precisamos ter comunhão, não somente comunhão com aqueles que já são crentes, mas comunhão nesse aspecto de relacionar-se bem com as pessoas, com o vizinho, com um amigo, com alguém que a gente tem na família, e através do nosso exemplo, através da nossa vida, através da nossa palavra e através do nosso testemunho pessoal, né, contando aquilo que Deus fez e faz e está fazendo em nossa vida, a gente consiga alcançar várias pessoas. Que Deus nos abençoe, pense nisso e se encha do Espírito. Nós precisamos de crentes, de pessoas cheias do Espírito Santo para que a obra seja feita. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, peço que o Senhor nos encha do Espírito, que o Senhor nos torne plenos do Teu Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. E que os frutos que surgirão a partir daí sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos, agradecidos. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.